Está no ar a Voz da Profecia com um novo programa de fé, esperança e inspiração para a sua vida. Roberto Conrad Filho e Roberto Rabelo apresentam hoje a nossa caixa de perguntas. Em primeiro lugar, responderemos à pergunta que nos faz um de nossos alunos. Li nas Escrituras que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e que Ele cumpriu toda a lei por nós. Quer isso dizer que a fé elimina com a lei de Deus? Estou certo? A conclusão não é correta. Vejamos o que o apóstolo São Paulo afirma em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O mesmo apóstolo afirma que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. E que é pecado? As Escrituras definem pecado como transgressão da lei, 1 São João 3,4. Isto é muito importante. Pecado é transgressão da lei de Deus. Ora, se Jesus ao morrer na cruz do Calvário houvesse anulado a lei, então não haveria mais pecado nem pecadores, porque onde não há lei, também não há pecado. Romanos 4,15. O Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tiro jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse texto é São Mateus 5, 17 e 18. A morte de Cristo foi necessária exatamente porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus houvesse eliminado com a lei, nós não necessitaríamos de um Salvador, nem ele necessitaria ter morrido. Isto nos leva ao segundo ponto em foco. Devem os cristãos observar os mandamentos? O próprio Salvador nos dá a resposta em São João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma evidência de nossa fé. Em São Mateus 7, 22, lemos: pelos seus frutos os conhecereis. E São João, na sua primeira carta, capítulo 2, 4, afirma: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui está outra pergunta. Estimados oradores da Voz da Profecia, que significa a expressão Dia do Senhor? Há dois significados básicos para esta expressão. No Velho Testamento, os profetas apontavam para o Dia do Senhor como um evento escatológico, no futuro, quando Deus iria punir as nações ímpias e livrar seu povo remanescente e fiel. Assim profetizaram Amós, Isaías, Ezequiel, Sofonias e Zacarias. Na escatologia do Novo Testamento, a expressão o Dia do Senhor refere-se à segunda vinda de Jesus e está relacionada com o estabelecimento do seu reino eterno. O segundo significado de o Dia do Senhor é extraído de Apocalipse 1:10. O vidente de Patmos recebeu gloriosas visões dos acontecimentos futuros no Dia do Senhor, isto é, no dia de repouso semanal. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que, como Criador, estabeleceu o descanso semanal, o sábado do sétimo dia. Como Salvador da humanidade, 4.000 anos mais tarde, Ele confirmou a santidade do sétimo dia, indo sempre à sinagoga nesse dia. Além disso, por ser o Criador do sábado e conhecer o propósito para o qual o dia de descanso for estabelecido, Ele declarou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. São Marcos 2, 28. É evidente, pois, que em Apocalipse 1, versículo 10, a expressão Dia do Senhor significa o sétimo dia da semana, o sábado do Senhor. Um ouvinte do programa pergunta: é verdade que, preparando o terreno para a segunda vinda de Cristo, o mundo vai tornar-se cada vez melhor até que todos finalmente se converterão? Esta é uma teoria apregoada até mesmo em meios religiosos eruditos. As Escrituras, todavia, dão-nos um quadro totalmente oposto a este. São Paulo, por exemplo, diz: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. No mesmo capítulo, nos versículos 1 e 2, lemos: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos e irreverentes. Além disso, o próprio Cristo afirmou que nos últimos dias haveria grande declínio moral, semelhante aos dias de Noé e Ló.
São Lucas 17, 26 a 29. Ora, as Escrituras afirmam que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló, bem como o mundo todo nos dias de Noé, por causa da malignidade da raça humana. Os acontecimentos do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra são tipos da destruição final, quando Deus vai destruir totalmente os ímpios. Aqui temos outra pergunta interessante. O que significa a palavra anticristo? Que vem a ser isso? A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. O prefixo grego anti significa oposição ou algo que é colocado no lugar de outra coisa. Esta expressão é encontrada somente nas epístolas de São João, mas a ideia reinante por detrás do anticristo é por demais conhecida a outros escritores bíblicos. Daniel, o profeta, identificou o anticristo como o pequeno chifre que se levantaria para blasfemar do Altíssimo, para perseguir o povo de Deus durante 1260 anos e que tentaria modificar a própria lei de Deus. Isso lemos em Daniel 7:25. No Apocalipse, capítulo 13, o anticristo é apresentado como a besta que profere grandes blasfêmias contra Deus durante 42 meses proféticos, ou seja, 1260 anos literais, e que guerreia contra os fiéis filhos de Deus por igual período. Talvez a melhor descrição do anticristo seja a que encontramos em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 13. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Versículos 3, 4 e 9. Aqui temos nossa última pergunta. Como posso ter certeza de que Deus me ama e que Ele de fato perdoa os meus pecados? Em Isaías 1,18 temos esta maravilhosa promessa. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em Hebreus 8,12 temos outra promessa. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isto nos faz lembrar Isaías 43, 25, onde o Senhor afirma: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O mesmo profeta afirma as palavras de Deus: Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22. Há perdão para o maior pecador e para todos os pecados. Tudo quanto o pecador necessita fazer é aceitar a Cristo no coração, nele crer, confessar e abandonar todos os pecados. Aqui está a promessa bíblica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Além de confessar e abandonar seus pecados, o pecador arrependido deve viver vida obediente. Em outras palavras, ele deve praticar toda a vontade de Deus como revelada nas Escrituras Sagradas. Lemos: Se porém andarmos na luz como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 São João 1:7. Quão maravilhosos são esses pensamentos! Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus esquece todos os nossos pecados. Prezado ouvinte, se você sente o peso da culpa do pecado, se o fardo lhe é pesado demais para suportar, se em tristeza sente seu fracasso espiritual, então anime-se, vá a Cristo, pois Ele quer perdoar e esquecer. Ouvem a Voz da Profecia, programa da Denominação dos Adventistas. A graça do Senhor Jesus seja convosco.